1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Vamos aqui compartilhar desta palavra que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos ler juntos? Vamos lá? Versículo 28. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Glória a Deus. Sabe, queridos, a ceia, o culto de ceia é um culto festivo. Alguns aqui vão lembrar de um período onde o culto de ceia era um culto que as pessoas tinham até um pouco de medo de participar. Porque era muitas vezes um terror, um pavor, um protocolo muitas vezes pesado. Mas a ceia não é isso. A ceia é um momento de um culto de alegria, um culto de festejar. É um culto para sorrir e agradecer a Deus por ter nos dado o seu único filho para morrer por nós na cruz. O culto de ceia não é um culto onde as pessoas devem entrar na igreja com medo, com receio, com pavor. O culto de ceia é o culto onde as pessoas devem entrar com desejo ardente de apresentar aquilo que tem de melhor. Pois nesse culto hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, pois Ele me deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim naquela cruz. E eu estou aqui para agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor me deu uma oportunidade para viver uma nova vida, e me resgatou, e me livrou e me tirou de uma condenação eterna, porque nós estávamos condenados ao inferno, mas através de Cristo nós somos resgatados, e hoje nós somos salvos, porque Jesus morreu naquela cruz. Por isso o culto de ceia é um culto de celebração, de gratidão ao nosso Deus. Então adore ao Senhor, exalte ao Senhor nessa manhã. E Jesus, ele instituiu a ceia em um momento de festa também para os judeus. Ele instituiu a ceia no período da Páscoa, que aconteceu aí lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver todo o protocolo para a Páscoa, né? Existia todo um protocolo de qual animal deveria ser morto, da idade desse animal, como ele deveria ser, não poderia ter defeito algum. Tinha todo um protocolo, todo um ritual. Essa Páscoa que falava do livramento do povo, do resgate do povo da escravidão do Egito, livrando o povo da escravidão e o conduzindo a uma terra prometida. E a Páscoa apontava para esse momento glorioso também do povo, dos hebreus. E nesse dia Jesus, ele celebra a ceia com os seus discípulos. E nós vemos aqui na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, exatamente esse momento. O momento em que, da ordenança que Cristo fez, deixou a sua igreja, de celebrar esse momento perpetuamente. E Paulo fala à igreja, aos crentes dessa igreja, desse momento tão especial. E no versículo 17, se inicia a fala do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, olha que coisa interessante. Eu quero dizer que eu não vim, aqui nós vamos fazer uma reflexão
De forma alguma eu quero aqui exortar a igreja, porque esse não é o meu papel, o papel do pastor da igreja, e ele está aqui, atrás de mim. Mas eu quero refletir com você sobre isso, sobre o que está escrito aqui. Para que Deus nos guarde e nos livre de alguns equívocos na nossa vida. Olha o que diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porque, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Algumas versões vai dizer, eu não vos louvo porque vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, os crentes de Corinto, dizendo, olha, eu não me alegro com as suas reuniões, porque quando vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem, mas vocês não se reúnem para o melhor, e sim para o pior. Paulo, ele exorta esses crentes sobre a postura deles no momento de sua reunião, da convocação para uma celebração, na convocação para uma festa. Ele chama atenção porque existia vaidades, existia a fogueira da vaidade, e ele chama atenção desses crentes, sabe? Isso me choca, e isso também me deixa em alerta, para que Deus me guarde e te guarde de vivermos uma vida assim. As nossas reuniões, elas são para adoração ao nosso Deus. A nossa concentração é para que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Nós não nos reunimos aqui porque queremos aparecer. O pastor não vem aqui porque ele quer se mostrar a você como alguém superior, não. Ele se coloca como o nosso mentor, aquele que Deus levantou para nos instruir. Os músicos não vêm aqui porque eles querem simplesmente cantar e fazer um show, não. Eles vêm aqui, tocam e cantam porque eles querem exaltar ao Deus Todo-Poderoso. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa igreja. Você precisa louvar a Deus por fazer parte dessa igreja, da igreja de Jesus. Porque quando nos reunimos aqui, nos reunimos para o bem maior. É pregar a santa palavra do nosso Deus. É exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. É exaltar a esse Deus. O pastor, os pastores, aqueles que vêm ministrar aqui no altar, eles se preparam para apresentar aquilo que Deus deu a eles para abençoar a sua vida. Você vem aqui porque você quer adorar a Cristo e receber mais uma porção de sua palavra. Nos reunimos para o bem maior. Nos reunimos para glorificar a Deus e fazer a vontade desse que morreu por nós naquela cruz. Que Deus nos livre de todo tipo de vaidade que nos afasta de Cristo. Que Deus me livre, que Deus te livre de qualquer tipo de convocação para fogueiras da vaidade. Que estejamos em humildade, dependência totalmente de Cristo enquanto estivermos aqui dentro. Porque enquanto estivermos assim, a presença dele vai continuar fluindo como fluiu aqui. Um momento do louvor, coisa gostosa, uma coisa leve, suave. Sabemos que a manifestação do poder de Deus não é a aprovação de Deus. Sabemos disso, sim. Mas é um sinal de que Cristo está na casa e que Ele está também diante, Ele está olhando a minha conduta, a minha postura e a sua. Que essa igreja permaneça se reunindo aqui para o bem maior, que é exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e pregar a sua palavra. Amém, meu irmão? Que continuemos assim. Olha o que diz.
Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Sabe, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja habilitada, era uma igreja que não faltavam os dons lá, como diz a palavra. Era uma igreja que os crentes tinham poder, era uma igreja que os crentes tinham dons espirituais, pastor. Eram crentes cheios do poder de Deus. Eram crentes que eram usados através dos dons espirituais. Mas Paulo fala, olha, eu vejo que há entre vós dissensões. Você pode repetir comigo? Que Deus os livre desse mal. Isso. Dissensão é ter duas visões. Divisão, o que é divisão? Divisão são duas visões. Divisão, duas visões. Aqui não existe duas visões, aqui existe uma visão. Aqui não existe a visão do pastor Christian, a visão do pastor Luiz, a visão do pastor Eduardo, não. Aqui não existe a visão do pastor Márcio ou do trabalhador tal. Aqui existe uma visão, a visão que Deus deu ao pastor da igreja. Uma visão. A visão que Deus deu ao pastor da igreja é a visão da igreja. É a minha visão, a visão de todos os pastores, trabalhadores e cooperadores. A divisão era o que acontecia na igreja de Corinto. Porque uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros de Cristo, de Gaio. E existia uma confusão, porque existia uma disputa entre alguns. Existia uma popularidade de um, e alguns queriam acompanhá-lo. Existia a popularidade do outro, e outros que um grupo queria acompanhá-lo. Existia uma dissensão. Isso não é saudável para a igreja. Se qualquer pessoa for conversar com os pastores aqui e perguntar a cada um deles qual é a sua visão, todos eles vão responder: a minha visão é a visão da igreja Nova Unção. É a visão que Deus deu ao pastor da igreja. Não existe a minha ideia, não existe a tua ideia, existe a ideia, a revelação que Deus deu ao pastor. Ah, mas eu não concordo. Eu vou repetir, eu vou falar, se eu falar para o pastor não concordo, ele vai falar para mim. Então, se você não concorda, você tem duas coisas a fazer. Ou você começa a fazer, ou eu te abençoo, meu filho. Mas isso existia na igreja de Corinto. E coisa triste isso. Oh, que Deus os livre desse mal. Estamos aqui para o mesmo propósito, irmãos. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. O pastor não é, o pastor é melhor, aquele pastor fala melhor, aquele pastor canta melhor, o pastor Edu canta mais, o pastor Luiz não canta nada. Isso é verdade. Isso é verdade. Hã? Nem o pastor é melhor do que ninguém. Ele está dizendo aqui o pastor da igreja. Aqui todos fomos salvos através do sangue de Jesus. Estamos aqui para proclamarmos o evangelho de Jesus. Estamos aqui para alcançar o necessitado, para alcançar esse que está perdido. Estamos aqui para resgatar a nossa família. Estamos aqui para resgatar o nosso vizinho. Estamos aqui para isso. Não estamos aqui para disputar quem é maior ou melhor. Nós estamos aqui para dizer se a visão que Deus deu ao pastor, se é melhor ou é pior. Não, Deus deu a ele uma visão e nós entramos nessa visão. Não existe espaço para duas visões nesse lugar. Existe espaço para uma visão.
E se seguirmos nela, vamos avançar e vamos crescer, vamos prosperar. Essa igreja vai avançar e automaticamente a tua vida também vai. Porque quando essa igreja cresce, nós crescemos juntos com ela. Aqui não tem trabalhador melhor ou trabalhador pior. O que existe aqui é trabalhador que tem mais experiência de trabalho e outros que estão iniciando. É o que existe. O que existe aqui é isso. Tem aquele trabalhador que tem mais experiência, já vivenciou muitos anos de trabalho, e outros que estão iniciando e que estão aprendendo. E eu quero dizer a você que nessa igreja tem espaço para você trabalhar. Ah, mas eu não trabalho, eu não faço nada. Muitas pessoas não fazem nada, sabe por quê? Porque elas mesmas se inferiorizam. Elas mesmas se diminuem. E elas olham assim, não, esses trabalhadores, esses cooperadores, não, deve ser ali uma panela fechada e ninguém entra. Não, está por fora. O dia que você procurar o teu pastor e falar, pastor, queria tanto trabalhar, ele vai conversar com você, vai te orientar. E certamente, ele vai falar para você, ó, se prepare para tal período você trabalhar aqui nessa igreja, não falta espaço. Aqui só não tem espaço para dissensão. Aí não tem. Aqui só não tem espaço para duas visões. Vamos repetir? Que Deus os livre desse mal. Que Deus os livre desse mal. E o apóstolo Paulo, ele chama atenção porque, eu não vou ler porque são alguns versículos para a gente ganhar tempo. Ele chama atenção porque fala, ó, vocês se reúnem aqui na ceia e uns comem muito, outros não comem nada. E ele fala, vocês não têm o que comer em casa e nem comer o que beber em casa, porque uns estão comendo à vontade, outros estão ficando sem comer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que na igreja não tem essa questão de privilégios. Somos filhos. A questão da honra é diferente de privilégio. Entenda isso. Você precisa aprender a separar a questão de privilégio para a questão de honra. O princípio da honra está em toda a Bíblia. Deus quando levanta alguém, a cobrança dessa pessoa também é maior. Por isso ele precisa também desfrutar de algo que vai suprir essa cobrança. Sim. A nossa alma, ela se fere, ela cansa também, ela fica esgotada, não somente o nosso corpo. E o princípio da honra é como se fosse um alimento para a nossa alma. Isso é interessante. Ela fortalece a nossa alma. Não para fortalecer vaidade, não, por favor, não me entenda mal. Mas para nos fortalecer e dizer, eu estou no caminho certo, eu vou continuar, eu vou me esgotar aqui, mas eu vou ter a honra de Deus aqui. Eu vou me entregar aqui, eu vou suar, eu vou batalhar, mas eu tenho um refrigério de Deus aqui. Não existe privilégios. Não existe ninguém melhor que ninguém. Existem posições, hierarquias, é isso que existe. Isso faz parte do reino de Deus. Porque se não houver hierarquia na igreja, todos vão querer fazer a sua própria coisa. Todos vão querer seguir o seu próprio caminho. Por isso que existe a hierarquia. Por isso que existe o pastor da igreja, que Deus plantou. Existem os seus auxiliares para cooperar, para ajudá-lo. Existem os trabalhadores que vão auxiliar em outra área. É assim a igreja de Jesus. Eu estou terminando.
E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele vai falar, olha, esse momento foi Jesus quem fez. A partir do versículo 24, a partir do versículo 23, ele vai trazer à memória o que Jesus fez. Ele vai dizer, ó, na noite em que Jesus foi traído, ele está querendo dizer, ó, esse momento aqui é para trazer à memória o que o Senhor fez. O momento da ceia, esse momento de festa, é para trazer à memória o que foi feito por Cristo lá naquela cruz, e nós estamos aqui hoje para celebrar e para agradecer. Esse momento aponta somente para Cristo. Não tem nada a ver comigo. É com Cristo, o que Ele fez por mim. E ele continua dizendo, olha, esse ato é um ato importante. Santos, estou parafraseando. Mas ele disse, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus, do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, sabe o que é lindo no Evangelho? É que Cristo nos deu a autonomia para julgarmos, analisarmos a nossa própria vida. Sabe, queridos, imagine só se Deus nos desse a autonomia de examinarmos a vida do próximo. Nós não teríamos tempo para olhar para a nossa própria vida. Se Cristo nos dá a autonomia de analisarmos o interior de alguém, nós não teríamos tempo para analisarmos o nosso interior. Querido, se analisar a nossa própria vida, examinar-se a si mesmo, já nos dá tanto trabalho, você acha que nós temos tempo para analisarmos a vida do próximo? De verdade, eu estou pegando a mania do pastor, de verdade. Como dizia, tinha uma ex-chefe minha que dizia, convivência dá até perna quebrada. De verdade. Você acha que você tem tempo para examinar a vida do próximo? Aquilo que está no seu interior? Você acha de fato que eu tenho tempo para isso? Se eu tivesse tempo para julgar e analisar o próximo, eu não teria tempo para analisar minha própria vida, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas falas, as minhas escolhas, as minhas atitudes. O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso quer dizer que eu vou olhar para mim, para o meu interior, para aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho tocado, aquilo que eu tenho feito. Essa é uma decisão que eu vou tomar todos os dias na minha vida. Analisar minha própria vida para ver onde eu posso melhorar, onde eu posso mudar, onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso ser talhado, moldado, lapidado através da palavra de Deus. Eu não tenho tempo para lapidar a sua vida, para moldar a sua vida. O que eu posso fazer aqui é falar a você o que você precisa fazer para te ajudar a moldar a sua própria vida. Eu não tenho o poder de te moldar, mas a palavra tem, é por isso que eu prego ela. É por isso que o pastor prega essa palavra, porque essa palavra tem o poder de te talhar, de te moldar, de te forjar. Mas por si, ninguém tem o poder e a autonomia de talhar e moldar alguém. Não existe um molde do evangelho do Luiz Henrique. Existe um modelo que está na sua santa palavra.
Então eu moldo minha vida através dela. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Eu olho para mim. Eu olho para a minha vida. Senhor, eu preciso mudar aqui. Eu preciso melhorar aqui. Aqui eu preciso melhorar. Aqui eu preciso ser mais intenso. Aqui eu preciso mudar, Senhor. Aqui eu preciso melhorar. Em que área você pode mudar? Em que área você pode melhorar? Em que área você pode ser melhor? E isso é algo que eu me cobro constantemente. Eu costumo fazer algumas orações que só eu e Deus, só eu e Deus. Aquela oração que você fala: Senhor, olha aqui como está isso aqui, precisa melhorar muito ainda. Aquela oração que você não faz em voz alta, sabe? Que parece que você tem até vergonha de orar em voz alta, até quando você está na sua casa. Você fala assim: olha como está isso aqui ainda não está legal. É isso que eu e você precisamos fazer todos os dias. Fala para Deus: Senhor, onde eu posso ser mais útil na tua obra? Onde eu posso fazer mais? Onde eu posso melhorar? Oh, irmãos, nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos nos conformar com uma vida religiosa. Nós não podemos nos conformar com uma vida religiosa. Eu e minha esposa, nós estávamos conversando no carro hoje, ela estava falando isso, sabe? A gente não pode viver uma vida simplesmente de ir à igreja, não, isso não. Deus, Ele quer mais. É muito mais do que ir à igreja, vir à igreja. É se entregar, entregar o meu talento, o meu dom, é entregar aquilo, o meu chamado, é entregar, é apresentar: estou aqui, pastor, estou aqui, Igreja Nova Unção, estou aqui. E depois de se examinar, coma desse pão e beba desse cálice. Mas interessante que o texto eu termino dizendo que existem muitos fracos, muitos doentes e muitos que morrem. A ceia é para nos alimentar e para nos fortalecer. Mas se eu participo dela indignamente, ela também não vai produzir saúde. Não. É por isso que eu preciso me examinar. Ah, pastor, então eu não vou mais participar da ceia. Está cometendo outro erro. Porque o erro não é: não vou participar então mais. Porque vai cometer um outro. É acertar. Opa, se aqui não está bom, então eu vou melhorar. Eu vou mudar. Eu vou entrar numa nova rota. Porque eu preciso da ceia, eu preciso desse momento. Pois esse momento vai me trazer saúde, comunhão e relacionamento com Cristo. Ô querido, Deus nos chamou para a comunhão e não para a dissensão. Deus nos chamou para a unidade na ceia e não para a separação. E eu louvo a Deus porque estamos aqui em comunhão, em unidade de propósito, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo: exaltar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir ao Senhor nosso Deus? Que eu e você estejamos em unidade, no mesmo propósito, na mesma visão. E quando entrarmos aqui, pisarmos aqui com os nossos pés, nós vamos dizer: nós vamos caminhar sempre juntos para o bem maior, que é a exaltação do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a nossa igreja, no nome de Jesus.